Bom, vamos falar aqui das pessoas. Na verdade, o brasileiro tem muita dificuldade, às vezes, de conjugar o verbo, porque ele não sabe usar os pronomes corretamente. Bom, então, primeiro aqui o pronome I. Letra I maiúscula, I. Significa o equivalente a eu em português, mas você tem que botar na cabeça o seguinte, ó. I. E não a tradução. É muito importante você entender isso. I. You. Esse you já tem muitas traduções. A gente conhece mais como você. Mas, na verdade, você tem que entender que tem dois you primeiro. O você e o vocês. Como é que você vai saber se é você ou se é vocês? Primeiro, você não precisa traduzir, então não precisa saber. Você tem que entender que you é quem? Pessoa com quem você está falando. Então, ó, I, you, you, I. E não tradução. O you tem muitas variações, inclusive quando alguém vai xingar uma outra pessoa, a gente usa o you em inglês, por exemplo. Então, tem muitas traduções diferentes e ele pode ser também um pronome objeto. Então, por isso, dá variações de tradução. Agora vem o he. Esse he já é equivalente ao nosso ele em português, mas é outra pessoa do sexo masculino. Então, você tem que botar na cabeça o seguinte, quando você estiver falando de outra pessoa, equivalente, por exemplo, o professor, o cara lá da esquina de baixo, Pedro, o Zé. Então, falando de qualquer outra pessoa do sexo masculino, a gente usa o he, equivalente a he em inglês. Já she é outra pessoa do sexo feminino. Então, botar sempre na cabeça que é outra pessoa. A Maria, a professora, o Zé. O Zé não, né? O Zé é masculino. Então, aí já é he. Bom, aí agora vem o it. Esse it já é o grande diferencial do português para o inglês. It costuma-se dizer na escola que é usado para coisas ou animais. Primeira coisa que você vai tirar da cabeça, não é bem assim não. E primeiro que ele é singular, seria para substituir uma coisa ou um animal sem nome na resposta. Em português, nós não precisamos de usar a pessoa, às vezes, para conjugar um verbo. Por exemplo, se eu falar assim, amo, sou eu, né? Não precisa de eu falar eu amo, basta eu falar amo. Em inglês, não. Todas as vezes que você vai usar um verbo, tem que ter um sujeito, tem que ter uma pessoa. Só que tem casos que não tem. Esses são os casos que a gente usa o it, por exemplo. Um exemplo, quando você vai falar assim, está chovendo, está frio, né? Funciona, referindo-se a alguma coisa, por exemplo. Então, o it vai substituir uma coisa, ou um animal, alguma coisa assim, sem nome, na resposta, mas normalmente ele não vai ter tradução, ele é neutro. Então, é porque não pode ficar sem pessoa. Por isso, nós utilizamos o it em inglês. O we somos nós, ó. We. Ok? E você pode falar de um montão de gente, de outra só, mas você tem que estar no meio. Então, quando eu falo we, eu tenho que estar no meio. You, o segundo you, que é vocês, vós. Lembrando, o you, tanto no singular como no plural, ele também quer dizer o senhor, a senhora, a senhorita, quando você fala diretamente com a pessoa. Então, you tem que botar na cabeça que é a pessoa com quem você está falando diretamente. E por último aqui o they. Lembrando o TH, they, não é they, é they. They seria eles ou elas. E pode ser coisa, animal, pessoa, misturada. É plural de he, plural de she e plural de it. Vamos entender então como conjugar um verbo na forma mais simples, que é o presente, a mais importante de todas, onde o brasileiro costuma ter mais dificuldade. O presente do indicativo no português, que é o simple present in English, você vai apenas usar pessoa e o verbo direto. Isso vale para todos os verbos em inglês, menos o to be, que é diferente sempre, e os anômalos. Bom, então eu vou pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do verbo work. Eu vou conjugar o verbo I work. You work. Lembrando, work é trabalhar, mas também é funcionar, ok? Quando eu chego aqui na outra pessoa, que é o equivalente que a gente costuma falar de terceira pessoa do singular, mas eu costumo sempre ensinar como outra pessoa, porque é muito mais amplo esse conceito. Você vai entender muito melhor como usar. Basta eu acrescentar um S. Então a outra pessoa na forma afirmativa, ela faz alguma coisa, você vai usar o S. He works. She works. It works. Por exemplo, você vai se referir a um relógio. Relógio works. Relógio funciona. We work. You work. E they work. Lembrando que não tem diferença dos dois you. Então muito cuidado com isso, principalmente quando for o verbo to be. O brasileiro fala, acha que you is. Não, you are. You não is. Independente se ele é no singular ou no plural. Então, sempre, todo verbo igual, você acrescenta o S. Aí existem uns casos que quando você vai acrescentar esse S, ele fica, a palavra você vai pronunciar, não tem muita possibilidade. Então, por exemplo, o verbo kiss.
beijar, kiss. Se eu for colocar ela beija, por exemplo, she kiss, aí eu teria que colocar o S, não tem? Mas olha só, iam ficar 3 S, não tem a menor possibilidade. Como que você ia pronunciar isso? Kiss. Então, não fazendo isso. Quando ficar difícil de pronunciar, acrescenta-se o ES. Então, basta isso. Ligue-se na pronúncia. Não se preocupe muito com regras, que depois de S, CH e SH você vai acrescentar S. Nada disso. Apenas aprenda o principal. Você tem que saber como colocar o S e não como colocar o ES. Se você souber colocar bem o S, naturalmente você vai colocar corretamente o ES. Então, esse é o Simple Present. Acesse o site www.inglescreativo.com.br. Isso é o IUP.